Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, vocês que são apaixonados pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esta é a Terceirona, onde você acompanha tudo sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Aqui comigo, João e Cícero. Vamos começar os trabalhos, meus amigos? Fala, Belezão! Fala, Cícero! Vamos juntos, que essa Terceirona, essa rodada, esse programa de hoje promete muito! Meus amigos, vamos para mais uma rodada da Terceirona, mais uma rodada cheia de emoção na Série C. Meus irmãozinhos, infelizmente temos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Um temporal enorme que destruiu muita coisa e está prejudicando toda a população gaúcha. Nós nos solidarizamos muito com todos vocês, principalmente com as cidades de Erechim, onde está o nosso querido Ipiranga, Porto Alegre, onde está o São José, e Caxias do Sul, onde está o nosso querido Caxias. E esse temporal que acabou correndo fez com que a CBF adiasse os jogos desses times. E por isso nós não vamos ter 10 jogos nessa rodada, vamos ter apenas 7. E estão adiadas Náutico com Ipiranga, que era para ser lá nos Aflitos, São José e Volta Redonda, que era em Porto Alegre, no Passo da Areia, e Sampaio Corrêa e Caxias, que ia jogar no Uniozinho. E belezão, vamos começar então falando das partidas que estão confirmadas, né? Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe o Tombense. A partida será no sábado, às 5 da tarde. O Azulão vem empolgado após vencer o São José, lá em Porto Alegre. Do outro lado, o Gavião Carcará vem em busca da reabilitação. Ainda no sábado, às 19h30, o Floresta, que perdeu na rodada passada para o Volta Redonda, recebe a Ferroviária de Araraquara, que empatou contra o CSA. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já no domingo tem duelo entre Figueirense e Aparecidense, lá no Orlando Scarpelli, às 16h30. O Figueirense, que na última rodada não saiu do empate, enquanto o Aparecidense empatou também com o Ferroviário do Ceará por 2-2. E no domingo, às 16h30, a bola também rola lá na Paraíba, no Almeidão, no confronto entre Botafogo da Paraíba e Remo. Remo, que ainda não venceu na Terceirona, segue com um empate e uma derrota. Embalado, o Atlético, que soma 2 vitórias nas primeiras rodadas, vai a campo contra o ABC, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais, às 19h. Já na segunda-feira, o São Bernardo, que saiu vitorioso contra o Tombense na última rodada, recebe lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Ferroviário, que empatou com o Cidinha. E para fechar a terceira rodada, o Londrina, goleado pelo Ipiranga na última rodada, vai em busca da primeira vitória na Terceirona de 2024. Contra o CSA, lá no Estádio do Café, o confronto está marcado para as 20h da segunda-feira. É isso aí, meus irmãozinhos! Apitou o árbitro, vai começar o programa da Terceirona. Beleza, gente. É hora de falar de Confiança e Tombense. Para um duelo que está marcado na terceira rodada da Série C, a nossa querida Terceirona é o Dragão do Bairro Industrial contra o Carcará. Uma partida bem legal de assistir. Tanto Confiança, que joga em casa, quanto o Tombense tem uma vitória a cada um. E são times que podem dar mais nessa competição. O Dragão vem de vitória sobre o São José e o Tombense de uma dura derrota para o São Bernardo de 4-2. E o que mais preocupa a torcida do Tombense, Belezão, é o apagão da equipe. Depois de um primeiro tempo de excelência, a equipe sofre a virada e perde os 3 pontos em uma partida para se esquecer. Do lado do Confiança, só alegria. Foram 3 pontos fora de casa que coloca o time de novo na briga pelos 8. Os primeiros minutos de bola rolando foram de muita chuva e dificuldade para o Dragão por conta do gramado sintético. Mas quem levou a melhor foi o Confiança, que saiu com a vitória por 2-1. Mas agora a gente vai falar da Tombense, que sofreu literalmente um apagão na segunda etapa e tomou uma surra de 4-2 do Ubernu, lá no ABC Paulista. E vem mais por aí, viu? O time saiu na frente e levou uma virada vergonhosa. A Tombense vinha bem após a vitória na estreia da Série C diante do São José. E, gente, falando de tombos, né, de Tombense, é sempre legal falar da história de onde o time veio.
E é claro que todo mundo sabe que o time de Tombense vem da cidade de Tombos. E a gente sempre gosta de falar dessa cidade porque a gente considera ela uma joia ali escondida no interior de Minas. É uma região linda, cheia de montanhas, e o pessoal de lá gosta de fazer uma caminhada de 8 dias por um trecho que eles chamam de Caminho da Luz. É um trecho que sai de Tombos e termina 175 quilômetros depois no Pico da Bandeira. E para quem gosta dessa experiência, além da vista da montanha ao amanhecer nas caminhadas, a trilha ainda passa por fazendas centenárias, matas, cachoeiras, santuários e antigas estações ferroviárias. Quem gosta aí desse tipo de aventura tem que colocar no calendário, né, Brezão? O interior de Minas é assim mesmo, é uma coisa folclórica, né? Traz tanta paz você estar em lugares assim, né? Cachoeiras, mata, a natureza é sempre fantástica mesmo. O lugar preenche a gente, né? É muito bom. Mas Cícero, vamos voltar aqui e falar de futebol, né? E eu queria saber da vitória de virada do Bernoulli em cima do Tombense. O que aconteceu, hein? Belezão, foi um bom primeiro tempo e um apagão do segundo. Nem os jogadores, nem a comissão técnica conseguiu entender o que estava acontecendo, principalmente na segunda etapa. A sorte é que contra o São José estava bem desligado também, praticamente nem veio para o jogo. E aí a Tombense saiu vencedor. Olha, ou a Tombense se cuida, ou não vai dar nada não, hein? Então eu já quero acionar o nosso Frederico Linhares, jornalista que cobre o Tombense. Fred, não é uma derrota para entregar os pontos, né? O time vinha bem e foi surpreendido em um momento de desatenção. Mas no geral, tá bem colocado na tabela. Fala com a gente, Fred, o que só você viu nessa partida e o que você pode contar de novidade. Pois é, o Tombense enfrentou no último sábado fora de casa o São Bernardo. O Cacará da Zona da Mata fez um excelente primeiro tempo, mostrando sua força ofensiva e marcando gol na primeira etapa com Igor Bahia, logo aos 3 minutos do primeiro tempo. E foi só. No segundo tempo, o Tombense não apareceu para o jogo. Sendo assim, o Tigre reagiu com uma sonora virada. Fez 3 gols em 16 minutos de partida. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Vitor empatou o jogo. É uma jogada bem tramada pela esquerda do ataque do São Bernardo. Aos 13, João Diogo, que entrou no segundo tempo, marcou o segundo gol do Tigre. E aos 26, Kaique marcou de penal o terceiro gol da casa. O Tombense esboçou reação e diminuiu mais uma vez com ele, Igor Bahia, aos 39 do segundo tempo. Mas aos 50, Kaique deu fim à partida, fazendo o São Bernardo 4, Tombense 2. Agora, o Tombense tem pela frente o Confiança, sábado, 5 da tarde, em Aracaju, no estádio Batistão. Isso é chovendo molhado, né, Fred? Mas, você trouxe pra gente também todas as informações que tinham que ter, de dia, de noite, a hora que tiver uma informação importante pra gente contar pros nossos irmãozinhos ouvintes, né? A vantagem do primeiro tempo foi destruída pelo São Bernardo em cerca de 10 minutos de jogo. Acho que a torcida não estava tão chateada assim, né? Mas foi um belo de um susto. É aquela coisa, tomara que não se repita. Sem dúvida, Belezão, eu vejo o Tombense com boas chances, né, de disputar essa vaga nos 8 e contar com a magia aí, obviamente, do formato do segundo turno, porque a partir do momento que se classifica entre os 8, vira um outro campeonato. Motivos, ainda não temos motivo de preocupação, mas cada ponto perdido fará falta no final. O torcedor fica com a cabeça quente, porque torcedor quer vitória, vitória e vitória. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer que o time dê uma recuperada. E eu queria ouvir o torcedor que está sempre com a gente aqui na Terceirona. O Fred trouxe para falar com a gente. Fala aí, Fred. Achei que no primeiro tempo o Tombense teve uma postura muito boa, encontrou o gol rápido e soube se defender sem que o São Bernardo tivesse chances claras de gols. Mas no segundo a equipe entrou um pouco desligada, tomou 2 gols aí muito rápido e depois disso a confiança da equipe foi abalada, mas a Série C são times difíceis, São Bernardo é uma equipe boa, e agora é tentar pelo menos um empate lá em Sergipe para a gente conseguir aí os pontos necessários, primeiro para não cair e depois para a gente tentar a classificação. Obrigado, Igor, por falar com a gente, viu? Mas é hora do Tombense confirmar que o resultado do jogo passado contra o São Bernardo foi só um deslize e que isso não vai voltar a acontecer. Muita sorte pro Gravião Carcará da Zona da Mata. Belezinha, então. Vamos falar do Confiança, o dragão do bairro industrial, que se superou muito no duelo da última segunda-feira contra o São José. E falando do Confiança, né, deixa eu trazer uma coisa muito legal de Aracaju, na verdade, do estado de Sergipe, o estado do nosso dragão.
Mas antes, queria perguntar, de nós três aqui, quem já foi da turma do amendoim? O Cícero tem cara que já foi da turma do amendoim. Eu olho pra ele e já vejo ele lá, mastigando amendoim e falando mal do futebol que é praticado dentro de campo. Me respeite, João. Da turma do amendoim eu não era não, meu querido. Eu ficava sempre sentadinho ali no 1º de maio vendo os jogos. Mas por quê? E eu já tenho certeza que o Belezão sabe o que eu vou falar quando eu falo de amendoim e Sergipe. Mas é claro, João. Ô, João, aqui só tem você, hein? Porque eu tenho certeza que você tá querendo falar do amendoim verde cozido. Uma receita típica de Sergipe. E que gente, é uma delícia mesmo. A receita surgiu por acidente, sabiam? Foi sem querer. O amendoim já era produzido em Sergipe e era cozido em salmoura e mantido no próprio caldo. E na tentativa de conservar o alimento por mais tempo, o produtor decidiu adicionar limão a esse cozimento. O resultado, como você pode imaginar, não foi o esperado. O produtor deixou o amendoim escorrendo em uma peneira e em seguida foi descartar o prejuízo. Mas depois de experimentar o amendoim seco, concluiu que havia por acaso uma nova forma de comer amendoim. Uma delícia. Bom demais. Um abraço para a turma do amendoim, que o Felipão, famoso Luiz Felipe Scolari, um zagueiro de 3ª categoria, um treinador primeira qualidade. Ele que amava demais a turma do amendoim na época do Parque Antártica, né, João? Mas vamos lá. Vocês viram o que aconteceu com o São José. O São José começou muito agudo, com muita velocidade, com muita vontade. Mas aos 12 minutos, o Confiança foi quem abriu o placar, com o Claudinho. Esse gol deu uma chacoalhada e desanimou o time gaúcho. Praticamente jogou o São José nas cordas. E você falou do Claudinho, é legal demais poder observar esse jogador que é muito ofensivo. Além do primeiro gol, ele participou das criações e de ótimas oportunidades durante a segunda etapa. Veloz e mais que isso, né? Se posiciona bem no ataque, ele sabe se posicionar na frente do gol e foi dele o primeiro gol do Dragão. Ele bate de chapa na bola só pra matar o goleiro. Eu gosto demais de ver como esse cara joga, Belezão e Cícero. Bem, então vamos chamar aqui o nosso jornalista que cobre o Confiança. O Fredson Navarro é quem vai trazer pra gente a agitação dos vestiários depois da vitória do Dragão do Bairro Industrial na Série C. Navarro, conta pra gente. Que alegria, meu irmãozinho. Na segunda rodada da Série C, o Confiança mandou muito bem e venceu o São José por 2-1 no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre. O jogo começou com muita chuva e as duas equipes enfrentaram dificuldades por conta do gramado sintético. No primeiro tempo, o jogador Claudinho do Dragão abriu o placar aos 12 minutos. E em seguida, o Lucas Rian também fez gol e o Confiança saiu na frente. No segundo tempo, foi a vez do Bruno balançar a rede e marcar um gol também para o São José. Mas o Confiança foi vitorioso. E o time agora ocupa a 7ª posição na tabela de classificação dos jogos. Em partidas da região sul, o Dragão não vencia desde 1976, quando derrotou o Londrina. Então temos muitos motivos para comemorar. E agora, quarta-feira, o Confiança comemora 88 anos de fundação. Bem, eu acho que a gente tem mais que avaliar a importância desses 3 pontos. Foram buscados fora dos domínios do Dragão. O João sempre fala, né? Quer ganhar campeonato de ponto corrido? Faz a lição de casa. Tira o ponto fora. Como nesse formato da Série C, na verdade, o que importa é estar entre os 8, esse momento do Confiança mostra que os caras vão pra cima dessa disputa. Segue a minha dica de ouro aí, que na verdade não é minha, né? Mas a gente sempre ouve os técnicos, não importa a divisão, dizendo que o time que dentro de casa é forte sempre se coloca bem nos campeonatos. Apesar de que o Confiança empatou em casa e ganhou fora. Então, na verdade, ele inverteu essa regra, mas no final fez uma média de pontos muito boa. O Confiança hoje é literalmente o 8º, ali na linha de corte para a segunda fase. É hora de ouvir o Elandson, membro da mesa gestora do clube, que o Fredson Navarro trouxe para a gente. Olha, nem conhecemos o Elandson, mas a gente tem certeza que ele está muito contente e muito feliz com os 3 pontos conquistados fora de casa, que o Dragão do Bairro trouxe para Aracaju. Boa noite ao pessoal do Portal Terceirona. Aqui quem está falando é Elandes, membro da mesa diretora do Conselho de Administração do clube, da Associação Desportiva Confiança. Tecendo alguns comentários a respeito do jogo de hoje. Na minha visão, foi uma vitória importantíssima, uma vitória gigante que alavanca as pretensões do nosso clube dentro do campeonato. Primeiro tempo dominante, o time
soube jogar, né, o jogo, dominando as ações, saindo na boa, no contra-ataque, abrindo 2-0. O primeiro gol saiu muito cedo e foi importante para dar tranquilidade. No segundo tempo, com um jogador a mais, que inclusive foi o zagueiro Carlos Alexandre que foi expulso, o time com superioridade numérica se trancou um pouquinho mais, se retraiu atrás e tomou uma certa pressão no segundo tempo, mas valeu a vitória, é importante os 3 pontos para que a gente, nessa nossa luta aí, para tentar a primeira classificação. É uma beleza, hein? Elandson, não é isso mesmo? A gente considera o Confiança um forte candidato aos 8 primeiros. É que cada vez vai se mostrando uma trajetória sólida dessa primeira fase. É importante construir essa história nos primeiros jogos, nas primeiras 5 rodadas pelo menos, para poder estruturar a confiança do esquadrão para chegar à classificação, né? Beleza, gente, ó. Confiança e Tombense se encontram sábado lá no Batistão em Aracaju. O início da partida está marcado para as 17 horas. É um duelo para afirmar bons trabalhos até aqui. Enquanto Confiança vem de uma vitória apertada jogando em Porto Alegre, o Tombense vem de um jogo em que a equipe literalmente sofreu um apagão e em menos de 15 minutos sofreu 3 gols. Mas até aí, o retrospecto das duas equipes era muito bom. Beleza, um jogo complicado mesmo. Se fosse apostar uns R$1.000, apostava no empate. Mas apesar de oscilar e ter algumas partidas medianas, que de vez em quando garante os 3 pontos, isso faz com que deixe o time com moral elevado. Mas a pergunta para o Navarro é o seguinte: Navarro, fala para nós aí, deixou o time com moral elevado esses 3 pontos, o time aí de Aracaju? O Navarro é o nosso jornalista do Confiança. Após a vitória do Confiança por 2-1 contra o São José em Porto Alegre, o time sergipano retornou a Aracaju no clima de comemoração dos 88 anos de fundação do clube, que é no dia 1º de maio, com uma programação especial que começou agora, quarta-feira, no estádio Sabino Ribeiro, com direito à exposição do troféu de campeão do Sergipão deste ano. E o time volta aos treinos nesta quinta-feira, se preparando para enfrentar o time mineiro Tombense neste sábado na Arena Batistão, aqui em Aracaju, em jogo válido pela 3ª rodada da Série C. 88 anos, hein? Confiança merece parabéns. É um time de uma torcida importante, né? Na verdade é isso. No cenário nacional, ele tem referência, ele tem história pra contar. A gente sabe que não é fácil viver tanto tempo assim um clube e tá cheio de histórias assim, né? A gente vê, na verdade, muitas histórias de tantos times aí que sumiram dos gramados. O Confiança não, o Confiança tá aí, 88 anos. E ver uma equipe fazer aniversário é muito legal. E agora, João, e o outro lado, e o Tombense? Então vamos falar do Tombense. Deixa eu chamar aqui o Fred Linhares, nosso jornalista, que fala tudo sobre o Tombense pra gente. Fred, como vem o forte e destemido Gavião Carcará? E parece que teve chegadas também, né, pra continuidade do campeonato. Fala aí com a gente, Fred. Pois é, o Tombense se prepara essa semana para o confronto contra o Confiança no próximo sábado, dia 4, em Aracaju, no estádio Batistão. Depois da derrota em São Bernardo para o time da casa por 4-2, o Carcará voltou a treinar nessa segunda-feira no CT do Gavião, depois de uma viagem desgastante. A boa notícia da semana foi a confirmação no bid do zagueiro Rony Fernandes, que já estava treinando com o elenco. Rony tem 26 anos e 1,92 m, e seu último clube foi o Itabaiana. E a torcida do Tombense espera um Tombense forte e corajoso, como vem sendo sempre nas primeiras etapas de cada jogo, como foi o São José e também o São Bernardo. Sábado tem jogo fora de casa contra o Confiança no Batistão em Aracaju, às 5 da tarde. Forte, corajosos e coesos, né? É isso que a gente quer das equipes. As equipes têm que chegar para os jogos com essa condição. Mas nem tudo acontece como a gente quer ou a gente torce, ou como o treinador prepara a equipe. O importante mesmo são os 3 pontos. Eu acho que ninguém vai dar mole, o jogo vai ser muito bom, é o começo da competição, algumas equipes já estão mexendo no elenco, tomara que tudo isso resulte em gols, que é o principal objetivo dos torcedores, é ver belos gols. Então, meus irmãozinhos, agora a gente espera para esse duelo. Confiança e Tombense. Vai ser uma correria aqui na Terceirona.com para acompanhar todos os detalhes com a nossa equipe, com a super cobertura que só a gente faz. Beleza, gente? Vamos nessa, meus irmãozinhos. Quero convidar você e a nossa equipe para analisar o campeonato inteiro. Como a Série C está nesse exato momento. Vamos falar dos jogos da rodada passada e dos próximos jogos. E atualizar você sobre tudo que tem a tabela do campeonato.
Vamos nessa? Bem, meus irmãozinhos, vamos lá então. Vamos passar rapidinho, só pra refrescar a memória, dos jogos da segunda rodada da Terceirona. Muita coisa bacana aconteceu. E eu queria contar, pra quem não pôde acompanhar todos os jogos, que nessa rodada nós tivemos bons placares e muitos gols. Vamos lá com a gente. Foi doideira, belezão. Além de ter que mudar o local de jogo de última hora da Arena Castelão pro Nilzinho Santos, devido a reformas no gramado, o Sampaio Corrêa ainda teve que correr atrás do placar para buscar um empate em casa contra o Figueirense. 1-1. Nem me fala, hein, João? O ABC tomou 3 do Náutico em casa, no Frasqueirão. Maior novidade, o amar tristeza que com esse resultado, o nosso vitorioso e glorioso Marcelo Cabo, treinador e sua comissão técnica, não suportaram a pressão e foram demitidos. Meus irmãozinhos, a cobrança na Série C é muito alta. Já são 2 técnicos demitidos em 2 rodadas. No São José, o China Balbino também não resistiu e caiu depois da derrota por 2-1 para o Confiança na segunda-feira. Deixa eu falar então do time sensação do Atlético de São João del Rei. Mais uma vitória, dessa vez contra o frágil Remo, que ainda não se encontrou na competição. Foi 3-1 pro time mineiro. Teve esse jogaço também, hein, João? Entre São Bernardo e Tombense foi um espetáculo. O Tigre do ABC fez um segundo tempo espetacular e fez 4-2 no Gavião Carcará. Uma grande vitória do São Bernardo. Vai jogar também, pessoal, para a Ferroviária, que foi até Maceió, empatou com o CSA, encarou de igual para igual no time de Maceió, lá no estádio Rei Pelé. O jogo terminou empatado 1-1. E a Locomotiva já está com 2 resultados de empate. E o CSA fez 1 ponto agora e anteriormente tinha perdido para o Ipiranga lá em Erechim. E o Londrina, que depois de uma semana mais tranquilinha, assim, nas questões políticas, né, estabilizou um pouquinho por lá, ele viu o time ser goleado pelo vice-líder de Ipiranga. Foi um massacre. Massacre. Dias depois do clube estourar SAF. Quer dizer, a torcida não popou a nova diretoria. Um horror, né? 4-0 pro Canarinho em cima do Tubarão. Então vamos falar do belo Botafogo da Paraíba, que depois de ganhar a primeira fora em casa do Floresta, ficou só no empate em 1-1 jogando no Almeidão contra o Caxias. O Grana do Povo tinha tomado um amasso do Atlético, o time sensação da primeira rodada, e agora volta para casa com 1 pontinho só. Bom mesmo foi pro Volta Redonda, pro Voltaço, belezão, que ganhou do time do Ceará, do Floresta, por 2-1, lá no Raulinho de Oliveira. O Verdão do Ceará sofreu a segunda derrota, já está preocupado, está lá na rabeira e o ano passado quase não escapa. Vamos ver esse ano como vai ser a situação do Floresta. E na segunda-feira, gente, 2 jogos encerraram a segunda rodada. Lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar, o Ferroviário empatou por 2-2 com a Cidinha. Foi um jogo muito equilibrado, cheio de emoção, divertido de assistir, fantástico. Excelente para uma segunda-feira à noite, foi fantástico. Gente, a segunda rodada foi um espetáculo, né? 31 gols. Quem quer gol vem pra Série C mesmo, né? Bonito de ver. Mas vamos lá, meus irmãozinhos, eu queria trazer pra vocês um fato curioso aqui, que não é nenhum lugar para os nossos ouvintes conhecerem, ou dica gastronômica. Eu queria contar pra vocês que tem 3 times que já foram campeões da Série A, mas que também jogaram a Série C. Sabiam disso? Então, o Fluminense, o Bahia, o Guarani já estiveram na Série C. É um passado que já tá longe pra esses times, mas que tá na história deles, né? Inclusive o Fluminense, quando subiu da Série C pra B, assim, era o Parreira no técnico, e foi no tapetão, assim, mudaram a regra no fim do campeonato pro Fluminense subir também. Mas já ficou lá pra trás isso, né? Mas imagina você indo pro estádio, lá em São João del Rei, pra assistir o Atlético contra o Fluminense. Será que essa máquina de fazer gols, que tá o São João del Rei, ia conseguir enfrentar o Fluminense do Diniz? E essa teoria dele de ir pra frente, de destruir, será que se abrisse as pernas pro Atlético lá em São João del Rei ia dar conta? Gente, mas vamos ver assim, quem começou mal nesse campeonato, hein? Quem tá lá embaixo na classificação? Olha, tem time aí que tá tremendo na base, né? O Remo é um deles, né? Que perdeu outra vez e já tá na lanterna por enquanto, né? É hora do Leão voltar a rugir, acordar, né, João? E o Remo tá repetindo a campanha do ano passado e começando mal a Série C. Tem que reagir logo. Outro que precisa acordar é o São José, né? O Zequinha, que também não tem nenhum ponto até agora. No ano passado, só pra lembrar, o time gaúcho foi longe, não subiu por pouco, mas nesse ano a coisa não tá andando lá no sul. Lá na zona de rebaixamento tem também o Floresta, lá de Fortaleza, outro time que perdeu até agora, as 2 rodadas, né? O time cearense vai receber a Ferroviária de Araraquara nesse sábado. É a chance de acordar em casa, né? Para completar essa zona de rebaixamento, a gente ainda tem o Londrina, que tem 1 ponto só e um saldo de -4, depois que o Ipiranga passou por cima dele.
Belezão, essa campanha do Londrina é uma decepção. Como o Valmir contou para nós aqui no programa passado, alguns problemas que afetam o clube está refletindo dentro de campo. Não podemos esquecer que o Londrina já caiu da Série B para a Série C o ano passado. Beleza, gente, ó. Chegou aquele momento de falar alguma coisa que não seja de futebol, né? E que tem a ver com um dos times da Série C, mas não com futebol diretamente. Eu queria falar pra vocês da cidade de Tombos, que é uma cidade muito pequena, quase na divisa ali com o estado do Rio de Janeiro. É muito simpática essa cidade acolhe o time da Tombense. E o mais legal é que o nome dela mesmo, como ela possui cachoeiras, ou seja, tombos d'água, acabou sendo chamada assim. O outro fato curioso é que a cidade perdeu habitantes ao invés de ganhar. Na década de 40, a cidade tinha 14 mil habitantes e hoje tem apenas 8 mil. É muito esquisito, né? A cidade tá diminuindo. Então vamos lá, vamos olhar agora para a terceira rodada, a rodada de logo mais, que você acompanha não só aqui no nosso programa, mas em todas as nossas plataformas. Quem joga, quem busca reabilitação e quem vai continuar a boa fase. Vamos aos confrontos desse fim de semana, então. Vai ser um jogão, hein? Náutico e Ipiranga lá nos aflitos. Os dois elencos vão embalados, meu. Vai ser legal demais poder ver esses times tirarem a prova de quem é a melhor equipe. Belezão. Com esses jogos adiados, a rodada começa com uma partida. O Confiança recebe no Batistão, lá em Aracaju, no Sergipe, a Tombense, de Minas Gerais, lá de Tombos. O Dragão arrancou bem e agora o Gavião Carcará vai buscar a sua recuperação. E esse meu jogo aqui também é um jogo complicado, cara. O Floresta volta pra casa pra receber a Ferroviária de Araraquara, né? Lá no Presidente Vargas. É sábado, então a Ferrinha empatou 2 vezes, enquanto o Floresta só perdeu. Alguém aí vai conseguir tirar os 3 primeiros pontos? No próximo duelo, Belezão, acho que os dois times estão com um desempenho mediano. Nada de espetacular e nada de tão ruim assim. O jogo cheira empate mesmo. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Figueirense recebe o Aparecidense e essa partida rola lá no campo do Figueira, no estádio Orlando Scarpelli. Agora, gente, esse é um jogo legal mesmo, meus irmãozinhos. Um jogo de ver do começo ao fim, né? Botafogo e Remo, lá no Almeidão de uma pessoa. O Belo, ele venceu na abertura e empatou na segunda rodada, né? Pode, com uma vitória, dar uma boa encostada no pelotão de cima. E agora já o Remo não, cara. O Remo tá na correria pra arrumar a casa. É um jogo muito bom de se ver. São muitos fatos pra gente botar à prova desse embate e saber se o Remo se acorda pra vida ou se o Belo vai pra cima e se garante, né? Fechando a terceira rodada. No domingo, às 7 da noite, tem líder em campo. O Atlético vai receber o ABC na Arena Sicredi. O Esquadrão de Aço tá com tudo, 100% na terceirona, hein? Do outro lado, o Elefante tem novo técnico e reforços. Vamos ficar de olho nesse jogaço. João, e o ABC tenta reagir, assim como esses dois times aqui, o Londrina e o CSA, que jogam na segunda-feira lá no Estádio do Café. O Tubarão quer fazer as pazes com a torcida, depois da goleada que sofreu pro Ipiranga. O Azulão, que também não venceu, vem pra cima. E no último jogo da rodada, o São Bernardo recebe o Ferroviário do Ceará, lá no 1º de maio, no ABC Paulista. O Bernô tá feliz, bem embalado e vai com tudo. Se acontecer os 3 pontos em casa, o São Bernardo é mais um time que confirma a boa fase. A segunda rodada mostrou pra gente os times que estão mais estáveis e os times que permanecem estáveis lá embaixo, né? Mas tudo é possível mudar, né? São 2 rodadas só, ainda muita coisa pode acontecer. Mas eu tô muito entusiasmado pra ver os times que estão com 100% de aproveitamento agora, ver se eles vão conseguir segurar isso e se vão manter essa régua lá em cima, né? E ver também se os times que têm tradição, que estão lá no fundo da tabela, vão conseguir se recuperar e mostrar um futebol melhor do que mostraram até agora, né? É isso aí, meus irmãozinhos. Fiquem por aí, viu? Porque o terceirão tá só começando. Que beleza! Vamos agora para os destaques dessa rodada. Foi uma semana cheia, com movimentação inclusive no comando técnico. E os times que se preparam para manter a invencibilidade no campeonato da Série C. É isso aí, belezão. Hoje eu que começo. Vamos aqui trazer o primeiro destaque da semana. Vamos falar da primeira demissão na terceirona. Não deu 2 rodadas e o primeiro professor já entrou na dança das cadeiras, hein, João? Cícero, é isso que eu sempre falo. Nas divisões inferiores e times como o ABC, que tem tradição e torcida, não se dá tempo nem material humano para os treinadores. Só para você ter ideia, o Marcelo Cabo caiu com apenas 10 jogos no comando do mais querido. Nesse período, foram 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória, ou seja, um aproveitamento aí de 23,3%.
3%. É difícil demais segurar um técnico hoje em dia no futebol brasileiro, né, Belezão? João, é isso mesmo, né? Tem que ter resultado mesmo, porque a torcida não quer sair de casa pra assistir o time perder, não quer sair de casa pra chorar. Todo mundo quer assistir vitória. E começa a perder demais, não tem jeito, vai mudar. É um campeonato mais importante desses times na Série C, né? É o brasileiro, tem o melhor resultado financeiro pra eles. O que fato é que eles têm que começar o ano com técnicos já adaptados e cuidando da equipe. O ideal é, no final da temporada anterior, já vir um técnico que dure. E é o primeiro, viu? O campeonato vai trazer novidades pra gente também. Do ano passado foram 7, 8 que mudaram. Todo ano é assim. Cícero que tá acompanhando isso com a gente, ele sabe. Não é, Cícero? Futebol brasileiro é assim mesmo, beleza, João? Quando não tem quem culpar, culpa o treinador. É mais fácil demitir o treinador do que demitir toda a comissão técnica ou todos os jogadores. Então demite-se o treinador. Mas é uma prática do futebol brasileiro e todos já estão acostumados. Mas é bom quando o treinador recebe, né? Que às vezes nem isso. E a questão dos treinadores estrangeiros, essa é uma maneira simples de fazer o futebol, porque na gíria aí estão dizendo que eles vêm para fazer a limpeza nos clubes, mandar jogadores acomodados, pessoal da comissão técnica não trabalha, meio que fazer uma faxina. É isso aí, tá tomando conta do futebol brasileiro, mas nossos treinadores são muito bons, os estrangeiros não vão durar muito tempo por aqui não. Pois é, hein? A segunda rodada acabou com a demissão de outro técnico. Na segunda-feira, o São José perdeu em casa pro Confiança e trocou de comando. Foi a segunda derrota em 2 jogos. E o China Balbino saiu e veio o Pingo. Ele que teve uma carreira importante como jogador, jogou no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo e vem para sua segunda passagem como técnico do Zequinha. E como o jogo com Volta Redonda foi adiado, ganhou uns dias a mais aí para trabalhar com o elenco. É complicado demais, né, gente? Mas assim, vamos passar agora então pro nosso próximo destaque, nosso segundo destaque hoje, e eu quero falar de times que até agora na Terceirona tá tendo 100% de aproveitamento. Eu estou falando do Volta Redonda, do Ipiranga, do Atlético. São 3 times apenas que ganharam as 2 primeiras rodadas. João, essas equipes têm o que de diferente das outras? Belezão, eu acho que cada equipe tem uma peculiaridade, né? O Volta Redonda, desde o ano passado, tem estado bem e sempre disputa com muita força a Série C, né? Esse ano eu acho que não seria diferente. O Ipiranga, na verdade, pra mim que foi uma grata surpresa, né? Antes da Série C, o Ipiranga tinha ganhado do Guarani com Y de Bagé, lá na primeira fase do Gauchão, e depois só foi ganhar de novo 2 meses depois. E isso não é piada. Foram 2 meses de diferença entre uma vitória e outra. E a segunda vitória foi em cima do Porto Velho por 2-0. E do nada, na Série C, que em tese é pra ser mais difícil que os estaduais, os caras têm um desempenho deste tamanho. O que você acha disso, Cícero? João, é uma coisa que não dá pra gente entender, né? As equipes trocam de competição e mudam totalmente o comportamento. No caso agora, eu queria te falar do Atlético. O Atlético já está com desempenho nessas 2 rodadas muito bom. Os jogadores jogando muito bem. A gente até imagina que tem jogadores aí do Atlético que poderiam tranquilamente disputar a Série A do brasileiro. Mas Série A é Série A e Série C é Série C. Vamos lá, vamos aguardar para ver mais resultados. Gente, o Atlético é líder. E o Ipiranga, que é vice-líder, tem a mesma pontuação. O mesmo saldo de gols. O time mineiro só é líder por questão disciplinar, tem menos cartão amarelo. O que eu queria ver é se esses 2 times aí se enfrentassem, né? Agora, como é que seria? Mas eles só vão se enfrentar na última rodada, dia 25 de agosto, na 19ª rodada da primeira fase. Mas é um embate que valeria a pena a gente assistir, né? O fato é que até o final da rodada muita coisa vai mudar e a gente não vai saber quem vai conseguir manter regularidade, porque a regularidade depende de elenco. Depende dos jogadores não se machucarem, depende dos salários estarem pagos, dos atletas felizes da vida pra jogar. Tem tanta coisa pra acontecer durante o ano, durante essa primeira fase, né? Então até agosto a gente vai assistir isso. Mas o fato é que é muito bonito ver resultados e tantos gols assim, como esses 2 times estão proporcionando para quem vai assistir o jogo no campo, quem assiste pela televisão, e pros torcedores de cada um, né? Mas sem esquecer também, belezão, do Volta Redonda, né, que tem 100% de aproveitamento, mas os 2 times aí que estão sendo os times sensações, vamos dizer assim, são o Ipiranga e o Atlético, né, e o legal é que se tudo continuar bem, a gente pode até ver um embate para quem vai ser o líder da Série C. E agora eu queria passar para o nosso último destaque de hoje, que não daria para ser diferente, falar do cara que fede a gol, vamos falar do atacante, do camisa 9 do Atlético e matador na Série C, Jonatas, o cara tá calibradíssimo.
Calibrado, João? Põe calibrado nisso. O atacante do Mineiro tem 4 gols na Série C e marcou nas 2 partidas que jogou. E ele já vem do estadual com 7 gols. Ou seja, ele tem 11 gols esse ano. Cara, ele tá perdendo pro Pedro, do Flamengo, que tem 14 gols esse ano. Quer dizer, é um sucesso. Assistir um show do Atlético hoje é ver gol. Quem gosta de gol pode entrar pra assistir. Agora, Cícero, o Jonatas não é tão novinho assim, né? Já rodou muito o time aí e tá mais perto do fim da carreira do que do começo. Conta aí pra gente, Cícero, a história dele. Não tenha dúvida, já passou pelo Cruzeiro, pelo Torino da Itália, já foi para o Real Sociedade, já jogou no Hannover da Alemanha, já jogou para o Elche da Espanha, para o Náutico, a Inter Limeira, ou seja, da Europa até o interior do Brasil, ele conhece de tudo. Então, eu acho que não tem como ser muito diferente, não. Vai fazer mesmo uma Série C incrível e ajudar demais essa equipe a pular direto para a Série B. O Atlético joga contra o ABC, que vem com um novo técnico, né? Quem assumiu lá o cargo do Marcelo Cabo foi o Roberto Fonseca. E se bobear, o nosso atacante já faz mais uns 2 aí só pra ficar tranquilo. Será que vai ter gol do Jonathan nessa rodada, gente? Vamos ver. João, não vai ser fácil não, viu? O ABC tá trocando de técnico e vai jogar com um time que tá na ponta da tabela e arrasando, e vai jogar ainda lá na casa deles. É um negócio complicadinho pra eles. Mas, meus irmãozinhos, muito obrigado. Esses foram os nossos 3 destaques da segunda rodada que vão influenciar muito o que vai acontecer na terceira rodada. É isso aí, meus irmãozinhos. Esse foi mais um programa incrível do Terceirona. Muito obrigado para nossa equipe por mais essa produção. E para você, do outro lado aí que nos ouve toda semana, um grande abraço. É isso aí, belezão? Valeu, Cícero, valeu, amigos. Um abraço caloroso e vamos que vamos. Seja seu time na ponta de cima ou na ponta de baixo da tabela, vem com a gente no Terceirona. Belezão, João e amigos, um grande abraço para todos. A gente se vê a semana que vem. Conto com vocês para que a edição da semana que vem seja mais incrível que essa. Tamo juntos! E a Terceirona vai ficando por aqui. A terceira rodada da Série C vai vir com tudo. E aqui no terceirona.com você acompanha os jogos, a preparação dos times, a opinião do Belezão, a opinião dos nossos jornalistas e, é claro, muita informação em tempo real nas nossas redes sociais e plataformas de podcasts. Terceirona Oficial, lembre-se disso. Acesse aí e curte e compartilha tudo do seu time do coração. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu o Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.